dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um episódio especial deste Cristocast. Se é a primeira vez que você está aqui, eu sou a Andréa Amazonas, anfitriã aqui do canal, e eu já te convido para você curtir, para você pegar esse link e mandar para as pessoas que você conhece, que sabem, que gostam ou que precisam ouvir uma mensagem de Deus. E também, faz uma coisa, não demora nadinha, é super rápido. Se inscreve no canal, a gente está na batalha para chegar nos primeiros 1000 inscritos e isso é muito importante para a gente. Então, além de se inscrever, chama mais 3, ajuda a gente nessa missão de levar a palavra de Deus cada vez mais distante para mais pessoas, porque tem muita gente precisando que ele comece a aquecer o coração. Já fez isso? Posso começar? Quero apresentar para vocês o meu convidado especial de hoje. Eu tô com medo de errar o nome dele e por isso já vou logo quebrando o gelo. Eu tô com um convidado muito especial que foi uma indicação de uma pessoa que já veio e também do Thiago, da nossa produção. É um convidado internacional, mas que já tem uma raiz paraense muito bonita, muito forte. E eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com a história dele, com o testemunho de vida, alguém que está aqui dedicando tempo para falar de Deus, para mostrar como Deus age no nosso dia a dia. Então, eu quero receber com muito carinho, mas esse convidado começa dando um recadinho para aquela câmera, é o Lucas Urruti. Falei certo? Certíssimo. Lucas começa dando um recadinho para aquela câmera. E aí, galera, como vocês estão? Bem-vindos ao Cristocast. Espero que você receba de Deus, ouça palavras do céu e, já sabe, se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha aí e vamos falar de Deus. Lucas, muito obrigada pela tua presença, mesmo. Que a gente sabe que na loucura do dia a dia, a gente tem esse desafio de arranjar um tempo para falar um pouco mais de Deus, né? É verdade. Mas amém, é um prazer para mim estar aqui, de verdade. Muito obrigado pelo convite. A gente quer te conhecer primeiro, né? Eu queria muito saber da tua história, tu és um cara super jovem. Sim. Quero saber como tu vieste parar no Brasil, mas antes disso, me fala da tua história. Tu sempre foi de família cristã? Sim, eu sou uruguaio, nasci num lar cristão. Meus pais são crentes desde que eu tenho memória, pastores desde que eu tenho 2 anos, se eu não estou errado. Então, sempre me envolvi no meio evangélico, sempre esteve por lá, a escola dominical, igreja, IB, cultos. Então, sim, eu nasci num lar cristão. E como vim para aqui, um pouco longa a história. É essa história que a gente quer saber, então a gente vai por partes nela. Sendo de família cristã, crescendo nesse ambiente dentro da igreja, com certeza, e os teus pais sendo pastores, não é isso? Como tu vivenciaste assim, a tua fé, na tua memória mais distante? Como tu conseguia começar a perceber Deus atuando? Por muito tempo eu conheci o Deus dos meus pais. Sim. E eu acho que é o que a maioria das pessoas que nascem num lar cristão conhecem. Sim. Quando eu ensino, eu falo que tem um turning point aí, um ponto de virada onde a gente passa de acreditar no Deus dos nossos pais para que Deus se torne nosso Deus. Sim? Na minha infância era muito Deus dos meus pais. Então eu cresci dentro da igreja, cresci vendo Deus se mover, pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Eu fui cheio do Espírito Santo, muito novo também. Vivendo palavra profética, curas, libertação. Meus pais se moviam muito em libertação, então eu vi muito dessas coisas. E quando fui crescendo, fui desenvolvendo um relacionamento com Deus. Que aí foi onde eu realmente deslanchei, digamos assim, numa caminhada um pouco diferente. Mas
na minha adolescência e enquanto eu era criança, era muito esse ritmo dos meus pais, caminhando, aprendendo. Meus pais sempre focaram muito em não só cuidar da igreja, mas também precisavam muito, muito por cuidar a gente dentro de casa. Eu tenho um irmão, sim? Mas de nos ensinar dentro de princípios cristãos, dentro de valores cristãos, nos ensinaram a orar desde muito novos, então a ter um relacionamento com Deus. Sim? Eu me lembro, meu pai leu a Bíblia para mim toda a minha infância, então eu ia dormir ouvindo histórias da Bíblia. Então foi uma coisa que já estava inserida na minha casa. Eu não conheço nada, ou seja, hoje conheço, mas na época eu não conhecia nada diferente. Eu já sei lá que todas as crianças também faziam o mesmo com os pais, né? Então foi um relacionamento muito de osmose, digamos assim. Meus pais tinham um relacionamento com Deus e eu pegava de botar perto, digamos assim. Sim, de carona, né? Isso. Hoje tu tens filhos? Tenho uma filha de 3 anos, Olivia. Oh, que uma coisa linda. Ia ser o nome da minha filha também. Sério? Fiquei entre 2 nomes, entre Valentina e Olivia. Sim, foi muito orado. Era uma grande luta, porque minha esposa gosta só de nome de pessoas mais velhas, né? Que eu falo. Eu sou dessas também. Eu não tanto, então eu gosto de nomes mais hypados, digamos assim, então a gente entrava meio num conflito, mas a gente começou a orar e um versículo que falava sobre azeite, unção, oliveiras e tal, e aí acabou sendo Olivia. É um nome lindo. É muito lindo mesmo. Então ela tem 3 anos hoje. 3 anos, recém-cumpridos. Recém-cumpridos. A minha tem 10, vai fazer 11 já em fevereiro, quando virar o ano, e é uma coisa, o que tu falaste é algo que eu penso muito, e provavelmente tu deves viver isso com a Olivia pequenininha ainda, né? Do quanto nós precisamos ser o exemplo de oração dentro de casa. Sim. Quando Deus ele cria a família, Deus cria a família para instaurar um modelo. Sim? Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É 3 em 1. Sim? E eles conformam uma família dentro do céu. E quando a gente para ver as pessoas de Deus, que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a gente pode identificar algumas características que nós encontramos dentro de uma família. Então, por exemplo, Deus Pai é o Pai, o Espírito Santo como mãe, com o papel de mãe, consolador, o Espírito Santo é o consolador, é a pessoa que está sempre conosco, nosso ajudador, sim? E Jesus como aquele irmão ou aquele amigo que está sempre do nosso lado, que cobre os nossos B.O.s, que brinca com a gente, né? Então, quando a família é formada numa base de um modelo, sim? Um modelo de Deus. Então, quando nós construímos família, nós precisamos refletir Deus dentro das nossas famílias. Sim. E o caráter de Deus. Então, para mim, para minha esposa, é muito importante nós sermos essa referência, porque se eu consigo me relacionar bem com minha filha, se eu consigo educar bem a minha filha, se eu consigo corrigir ela dentro do amor, vai ser bem mais fácil quando ele chegue lá na frente e ela se relacione com Deus Pai e Deus Pai fale não para ela, não vai ser algo que nunca ouviu na vida, mas vai ser algo que, pô, meu pai era parecido. Eu já sei como lidar com isso, eu já sei como lidar com os nãos de Deus, ou eu já sei como lidar com as bênçãos de Deus, ou eu já sei receber o amor de Deus, porque meu pai lá atrás me deu o seu amor. Meu pai me deu os nãos. Então, para nós, na nossa casa, é muito importante se refletir Deus para os nossos filhos, para a Olivia, no caso. E essa questão também de a gente começar a vida meio que de carona na fé dos nossos pais é muito importante. Sim. Especialmente na formação do caráter da criança, né? Sim. Que vamos dizer que dizem que vai até os 7 anos, se não me falha a memória, e que é a fase da formação emocional mais importante para a criança, né? Eu consigo me lembrar, assim, pequena, de acompanhar minha mãe sempre na igreja, assim, então
de como ela pensava sobre Deus, da Bíblia em casa. Eu consigo lembrar da minha formação também na escola, na igreja. Consigo lembrar isso ainda, são memórias muito fortes em mim, assim. E é o que eu penso quando eu tento passar para minha filha, né? Sim. Então, assim, tu vivestes isso também e tendo uma família de pastores, acredito que tenha sido muito forte. Sim, muito forte, muito difíceis por momentos também, porque Uruguai não é Brasil. Hoje em dia, ser cristão no Brasil, já seja católico, evangélico, sei lá, é uma coisa normal. Hoje em dia, eu acho que os brasileiros crentes já chegam quase mais de 40% da população brasileira é cristão, se eu não estou errado. É, bastante. Sim. Ou se dizem cristãos, né? Entre todas as igrejas tem muita gente que diz que sim, né? Mas, enfim, a vida delas, né, não acompanha. Mas então é algo bastante normalizado, mas em Uruguai as pessoas que se professam cristãos, eu acho, não sei bem exatamente agora como está, mas a última vez que eu vi estava perto do 10% da população. É mesmo? Então, é uma população praticamente ateia. Sei que não acredita em Deus. Sim, é impressionante isso. Eu tive uma surpresa dessa também, quando eu recebi aqui a Rebeca Batista, que ela é da igreja quadrangular. Sim. E o pai dela e ela, a família toda, né? Também em missões em Portugal. E quando ela veio, ela estava falando também desse número de cristãos lá, Sim. que é baixíssimo, e eu Sim. achava que não. Sim, então, para uma criança que nasce nesse contexto, existe muito preconceito também. Como funciona lá? Como tu lembra? Assim, me conta pra gente. Como é o evangelho em Uruguai? É um pouco diferente em questões de... pelos gerais, são as igrejas mais pequenas. Sim? Aqui é normal que toda cidade tenha pelo menos uma mega church, que a gente chama, né? Uma grande igreja. Mesmo dentro da igreja católica, a gente vê as grandes procissões católicas. A gente vê o Sírio, por exemplo, assim, onde uma massa de gente indo atrás de algo, né? Igrejas com um número muito bom de pessoas, pessoas que vão nos cultos, pessoas que frequentam reuniões em casas, pessoas que servem. A gente vê igrejas em quase todo quarteirão aqui no Brasil, né? Não sei se no Brasil, mas em Belém, pelo menos, tu vai ter, em cada bairro vai ter uma ou duas quadrangulares, uma ou duas assembleias, uma ou duas Deus é Amor, umas duas universais. Então, uma batista. Então, católicas também tem quase todos os bairros. Então, é muito coberto, graças a Deus. É algo que está muito normalizado. Em Uruguai, não. Em Uruguai é uma coisa mais... tem muita pessoa que se diz católica, mas não é. As igrejas evangélicas são muito pequenas. Por exemplo, a última igreja que meus pais pastorearam tinha... Eu não sei se são 30 membros. 30 membros foi a minha primeira reunião nas casas, era o número médio que eu tinha numa reunião de casa. Sim? Só para a gente entender que a proporção é outra. Sim? Sim. Então se torna tudo muito mais difícil. Sim? Porque é um preconceito. Tu tá indo nesse negócio. É a minoria, né? Exatamente. Sim. Então é complicado. Mesma coisa que células não é algo que funcionou em Uruguai, por exemplo. Sim, não existem células ou igrejas que se movem em células em Uruguai. Por que você acha que não funcionou? Por questão cultural. O Uruguai é um país bem mais frio. Nós somos mais frios. Sim, que o brasileiro ele gosta de gente, de abrir a casa e que vem a vizinha, Não, no Uruguai não. No Uruguai a gente deu a hora de tomar mate, eu quero sentar com minha família aqui, sim, vamos sentar eu e minha família e é isso. Sim? Não,
Em vez de ir a uma reunião, eu vou ir ver meu filho jogar bola. É isso. Sim, então, São mais fechados na sua família. na sua família. Sim, somos mais familiares, eu acho. E existe uma questão bastante espiritual também. A última vez que eu fui lá em Uruguai, fui em julho desse ano. Não fazia 5 anos que eu não ia no Uruguai, e aí fui em julho agora. E conversando com minha mãe um pouco e tal, minha mãe falou um negócio que eu nunca tinha parado para prestar atenção, mas na Declaração da Independência, por exemplo, no nosso país fala: e o Uruguai se declara livre, nós não nos dobraremos contra nenhum império brasileiro, nenhum império espanhol, nenhum virreinato do Rio da Prata, e também contra nenhuma força ou entidade do universo. Sim. Ou seja, isso já é uma declaração espiritual que ecoa até hoje, né? Sim, verdade. Nós somos a garra charrua, né? Que fala no futebol, os rebeldes, os que vão para frente, os 3 milhões, país pequenino, mas que é aguerrido e tal, mas tem um trasfondo espiritual também de uma declaração que foi feita lá atrás do povo uruguaio, né? Então, mas eu acredito que Deus ele está começando a fazer algo no Uruguai. Tem cheiro de chuva, que eu falo, né? Isso é bom. É muito bom. Para os tempos de hoje, né? Sim. Que são muito necessários. Deus não me permitiu viver isso. Deus me chamou para outros lugares, mas eu sempre oro por Uruguai. É a nação que eu nasci, que eu amo e que está nas minhas orações. Eu acredito que Deus vai fazer algo por lá. E como foi que você começou a perceber, assim, a viver? Você já vivia desde pequeno esse ambiente. Quando foi que começou a despertar em ti algo diferente? Primeiro, provavelmente o teu encontro pessoal com Deus, né? Quando foi que teve essa transição do Deus dos teus pais para os teus? Sim. Foi uma construção, na verdade. Tipo assim, eu comecei a crescer. Meus pais saem da igreja onde eles lideravam, que era uma igreja de umas 150 pessoas, 200 mais ou menos, que para lá é uma super igreja. É bastante. Aí eles saem dessa denominação e eles vão para... Nós nos mudamos para uma outra cidade. Isso foi bastante difícil, né, para a gente. Quando a gente sai, eu já tenho 16, 17 anos. Sim? E a gente vai para uma outra cidade e eu começo a pensar sobre faculdade, sobre o que eu vou fazer. Eu saio de casa em Uruguai. A cultura é sair de casa com 18 anos. Tu vais para estudar e tu vai sair de casa. Sim? Aqui no Brasil é um pouco diferente, né? Bastante diferente nessa geração, sim, vamos dizer assim. Então lá a costume é tu sair de casa. Sim? Aí eu saí de casa e quando eu saio de casa, as regras que tinha na minha casa já não estão mais. Sim. Agora eu sou livre, entre aspas. E eu começo a entrar no mundo. Eu nunca me desviei de não vou mais para a igreja, porque meus pais eram pastores. Então, quando eu voltava para a minha cidade, eu ia para a igreja com eles. Sim, final de semana, eu voltava para minha... Eu estudava em Montevideo. Meus pais moram em Nova Iguaçu, uma cidade pequena dentro de Colônia, sim, que é outro estado. Só que de carro são 2 horas, mais ou menos. Sim, então, final de semana eu voltava com eles, ia para casa deles. Sim. E quando eu voltava, eu ia para a igreja. Sim. Depois eu passei um ano, 6 meses lá em Montevideo. Voltei para minha casa, abandonei a faculdade. Comecei a fazer outra faculdade. Quando eu faço outra faculdade, eu vou morar em Colônia. Ou seja, fui morar para uma outra cidade que não era dos meus pais também. Sim. Eu morava lá. Voltava também domingo na igreja. Eu ia para a igreja, mas eu era crente de domingo. Eu ia lá, sim, chegava, pedia perdão. Segunda-feira, começava a fazer tudo errado de novo. Sim. Não tinha arrependimento nenhum. Era muito religioso. Uma parada que não era real.
Era só religião. Sim. Porque o negócio de quando tu nasces num berço crente é que nunca tu podes pecar gostoso. Assim que a gente fala. Porque tu sabes que tu tá fazendo besteira. Então, tipo assim, não dá para pecar sem peso de culpa, sem remorso, sem que tua consciência, que o Espírito Santo te fale, pô, tu tá fazendo besteira. Então, eu era esse cara aí. E quando eu vou para Colônia, eu começo a ir mais fundo no pecado, digamos assim, até que comecei a namorar com uma menina que não era da igreja, minha primeira namorada fora da igreja. Eu me envolvi em níveis muito profundos na história dela e tal, e 3 meses depois eu me largou. E isso foi uma decepção muito grande para mim. E eu entrei tipo assim, em lugares tenebrosos do meu coração, fiquei muito mal e tal. E aí meu pai falou, não, mano, não dá. Olha, eu soube que em Montevidéu vai ter uma conferência, um encontro de jovens, uma reunião de jovens, vai para lá. Jesus é a fonte, tu não pode estar assim. Eu já falava com Jesus, mas era aquele peso. Se ainda não tinha... Pô, eu vou viver para Jesus, eu vou ter um encontro com Jesus que vai me marcar e eu vou dar minha vida para Ele. Sim. Eu vou para essa conferência e nessa conferência eram uns 1.000 jovens. Já é um outro nível. Muito grande, sim. Então, quando começa a chamar para... Era num cinema antigo. Aí o pastor que está pregando chama para frente, eu nem me lembro que foi o que pregou, só sei que eu me senti muito tocado, estava muito mal, e ele pregou. Eu fui lá para frente, mas eu fui lá para frente, foram outros 500 jovens lá para frente. E quando eu estava orando, o pastor aponta o dedo na minha cara, mas eu não estava na frente, eu estava lá para trás. Ele fala, você é aquele cara lá. Olha, Deus ele está te procurando. Deus ainda vai cumprir as promessas que Ele tem na tua vida. Deus procura Deus. Deus te está buscando. Naquele momento eu comecei a voltar para Jesus. Aí eu comecei a me ajeitar. Aí eu falei, não, Deus, beleza. Amém, entendi. E um dia eu largo essa outra faculdade que eu estava fazendo, volto para a casa dos meus pais. E eu vou trabalhar numa pinturaria. Eu vendia pintura para carros. Sim? Eu desenhava parte de roupa de trabalho e camisas de futebol às vezes. Sim? E enquanto uma tarde, eu estava tão agoniado, era um dia após outro, e essa era a vida. E eu sentado lá, eu estava muito frustrado com a vida que eu estava levando. E eu falei, Deus, é isso tudo que você tem para mim? Será que para isso foi que eu nasci? Será que é para viver essa vida aqui que eu nasci? Ou será que tem algo mais? Sim. E naquele momento estava vazio, eram umas 3 horas da tarde. A presença de Deus se apoderou daquele local. Amém. E o Espírito Santo falou assim para mim, tu tá seguro que tu tá falando? Falei, eu fiquei meio cabreiro assim. Deus já tinha falado comigo, né? Mas nunca tão claro e tão forte. Eu falei, tô seguro. Então você vai ir para Jocum Pitilemo. E lá eu comecei a procurar, buscar. Acho que uns 3, 4 meses depois eu estava pegando um avião indo para o Chile. Caramba! E naquele dia, daquele encontro com Jesus, eu falei, Jesus, eu já conhecia os deuses dos meus pais, eu já sabia de ti, sabia racionalmente quem você era, mas agora eu vou te dar a oportunidade de você dirigir minha vida. Eu já tentei, eu já fiz 2 faculdades, eu já tentei, eu jogava bola também, mas era muito preguiçoso, nunca dei certo.
Eu já joguei bola, tentei jogar bola, já tentei trabalhar, tentei fazer faculdade, tentei namorar, sim, e tudo que eu tento por minhas forças dá errado. E não dá em nada. E eu quero te dar essa chance. A Bíblia fala que teus caminhos são mais altos do que os meus, então eu quero caminhar esses caminhos teus. E aquele dia foi esse encontro, acho que essa final de virada de chave. Foi um processo de um menino que estava desviado, que começou a se ajeitar, até que teve um encontro com Deus, um terminar de virar de chave para caminhar sobre uma nova visão, uma nova plataforma, um novo destino. Isso, o teu testemunho assim, me chama a atenção muito para algo que eu visualizo nos dias de hoje com os jovens, né? Com certeza tu convives com muitos jovens também lá na igreja e o quanto a gente vê, graças a Deus, parece que tem se renovado, né? O número de jovens que tem ido até a igreja. Porém, o que eu ainda vejo bastante é o quanto eles botou o pezinho do lado de fora acabou a missa, acabou o culto, botou o pezinho do lado de fora, vem o mundo, né? E pega mesmo, né? Sim. O quanto ainda é difícil, talvez até pela própria falta de experiência de vida ainda, né? Do jovem ainda não tem uma maturidade espiritual, ainda precisa viver muita coisa. Sim. Mas o quanto o mundo os captura de uma forma muito fácil, muito pesada e cai exatamente no que tu disseste, assim, né? Peca a semana inteira e no domingo vai à igreja. E aí pede perdão. Enfim. É que eu acho que assim, nós vivemos... o ser humano, ele procura por propósito. Se ele não tem propósito, ele se torna vazio. Nós estamos procurando propósito o tempo inteiro. Sim? Algo para qual nós fomos destinados para fazer. Algo que nós fomos chamados para fazer. Nós corremos atrás de propósito sempre. Sim? Só que qual é um problema? Um problema que eu vejo sistemático dentro das igrejas. Que ao longo do tempo, as igrejas, elas, em vez de se tornar um lugar de projeção, sim? Projeção para viver uma vida de propósito, se tornou um lugar de... como falo isso? Sem sonar agressivo. Não, pode falar e a gente... Aí tu bota um chiado, alguma coisa assim. Mas de adotrinamento, sim? De eu sou um crente de domingo, eu me interesso mais de que você seja um crente de domingo, que senta numa cadeira, sim? Que vai dar seu dízimo, que vai estar aqui escutando, sim? A não um crente que realmente pensa por que está fazendo o que está fazendo, que está entendendo para que foi chamado, por que foi chamado, sim? Ou crentes que só pensam em multiplicação e não em realmente viver uma vida de propósito. Sim, compreendo. Eu acredito que Deus, ele não chamou todo mundo para ser pastor. Não. Pelo contrário, quando nós vamos entrar, eu vou falar pelas igrejas evangélicas, sim? Quando nós entramos, eu gosto de números, sim? Eu estudei professorado de matemática, então os números me acompanham um tempo. É bom ali. que o teu raciocínio é bem lógico, então. Sim. Até porque em Uruguai a base da fé é bem lógica. Não tem tanto esse chava que tem aqui, né? Esse mover de Deus. A gente conversa sobre isso depois. Mas quando tu entras numa igreja, das pessoas que vão chegar a fazer um curso pastoral, sim? Só os 5% vai, de fato, se tornar um pastor ativo, sim, que vai viver da obra. Entendo. Sim? Então, se eu adoutrino todo mundo para ser pastor,
mas só os 5% vai chegar lá. Sim? Eu tenho 95% que vai se frustrar e vai sair da igreja. Sim. Sim? Porque eu não estou dando destino, não estou dando propósito. Sim? Agora, se eu... E nós temos a escola da igreja, sim, da nossa igreja, da Link School. E é algo que eu ensino nas aulas. Se eu entendo que Deus ele não me chamou para ser luz dentro da igreja, a Bíblia vai falar que Jesus ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Sim. Sim. Deus não te chama para ser sal da tua igreja e luz da tua igreja. Sim? Então, eu preciso estar lá fora. Sim? Qual é o teu propósito? Talvez teu propósito seja como o teu, que tu encontraste, né? Ser uma pessoa que vai levar... Tu não é pastora, sim? Tu não é freira, sim? Mas tu tens um chamado de levar uma mensagem. Sim? Com aquilo que Deus te deu. Sim, com o talento que Ele me deu. Exatamente. Sim? E não é descartado porque é diferente. Exato. E existe uma essência... A gente estava falando sobre o artístico e o velo, né? Antes com o Tiago. E a arte é a conjugação dos diferentes. Quando eu começo a juntar coisas diferentes, isso se torna velo. Se eu tivesse toda essa sala da mesma cor, a gente está vestido da mesma cor que a sala, a taça é da mesma cor que a sala, ia ser velo? Não, ia ser um pouco estranho, monótono. Né? Mas quando eu começo a conjugar cores e a juntar e a harmonizar e a botar em formas, eu começo a fazer arte. Com Deus é igual, Deus é artístico, Deus é criativo. Então, Deus ele nos deu para fazer parte a todos e a cada um de nós um destino e um propósito para fazer parte de algo maior. Que isso não tem a ver tanto com uma esfera eclesiástica, mas tem a ver com levar uma mensagem para o mundo. Então, eu posso ser um médico, sim, que pastoreia ovelhas dentro da medicina. Sim, eu vou levar Jesus no campo da medicina. Eu posso ser um empresário que é de bênção para aqueles com os quais ele se relaciona e leva a mensagem de Jesus lá onde ele está. E eu posso ser, sei lá, um estudante que não precisa de um púlpito para pregar, porque ele está pregando e ele está orando por pessoas lá no meio da sua faculdade. E é assim como uma mudança sistemática se dá. Qual é o problema? Que as pessoas não... Muitas vezes a gente esquece a história. Sim? Então, a igreja fechou as portas e se fechou dentro de si. E ela faz coisas para si, por si e para si. Sim? Mas, quando a gente vai ver lá atrás, os cristãos sempre foram resposta de problemas do mundo. As primeiras universidades são cristãs. Harvard, Oxford, Stanford, são igrejas que são criadas por cristãos. Quando a gente vai ver o escudo delas, sim, tem a Bíblia no meio. Sim. Sim. Não é à toa, é porque foi criada em uma base cristã. Sim. Os primeiros jardins de infantes são criados por cristãos. A escola, sim, de alfabetização é criada por um cristão. No meio da Revolução Industrial, ele via que as crianças elas trabalhavam dentro das fábricas e estavam sendo leigas, elas não estavam sabendo nem ler nem escrever, e ele fala, então eu vou criar a escola dominical, os domingos, que quando elas livram, elas vão vir aqui e vão sentar para aprender a ler e escrever. A igreja, incontestavelmente, foi a grande precursora do progresso, assim, em muitas áreas da sociedade. A Cruz Vermelha. Cruz Vermelha é criada por cristãos. Os hospitais, sim, são criados por cristãos. Sim. Então, por que hoje nós não estamos sendo respostas aos problemas da sociedade? Essa é a pergunta. Porque quando eu dou para um menino, sim, um destino, quando eu ensino para eles que, beleza, você pode ser pastor? Pode. Você pode ser profeta? Pode. Você pode almejar isso? Pode. É válido. Eu fui chamado para isso. Sim? Mas também você pode ser chamado para ser doutor. Sim. E então eu lhe ver um destino profético, sim,
para esses jovens, e então eles têm um lugar onde chegar. Então não se desviam porque, não, eu vou me desviar porque eu não posso ser líder de célula e eu quero fazer faculdade. Então eu vou deixar de ser líder de célula, eu vou deixar de ir para a igreja porque meu pastor não deixa, porque o meu pastor está falando que minha faculdade está atrapalhando. Entendi. Sim? Sim, então entendi. eu acho que falta nós como cristãos aprender a dar destino para as pessoas. Sim? Liberar um destino, um chamado, a encontrar elas, sua vocação. Posso te falar da experiência, a gente estava falando um pouco antes, né, de gravada, que aqui no Cristocast nós somos de igrejas diferentes, somos cristãos, irmãos cristãos de igrejas diferentes, mas que se tu fores analisar, os nossos princípios, os nossos valores passam pelo mesmo ponto, e é isso que é a nossa finalidade aqui, né? De fortalecer isso. Os teus questionamentos são muito os nossos questionamentos também, sabe? E, claro, mudam as denominações, mudam algumas coisas assim, mas no final das contas, acaba sendo a mesma coisa, a mesma preocupação, né? Porque a gente vê, aí eu já falo da minha parte da Igreja Católica, onde nós vemos realmente muitas pessoas que dizem professar a fé católica, mas que acham suficiente estar ali no domingo, na missa e pronto, né? E aquilo ali é o seu compromisso e está tudo certo. Quando, na verdade, não, a gente realmente precisa, a igreja precisa conseguir tocar a pessoa para que ela se veja como um agente de Cristo. Um agente transformador, o sal da terra, o sal do mundo, né? Onde cada pessoa, diante do seu talento, da sua profissão, ou às vezes nem de profissão, às vezes da sua personalidade, consiga se ver fazendo o que Cristo nos pediu, que é amar e servir ao outro. Cristo veio nos servir, então é isso que a gente precisa fazer também. O nosso propósito está nisso. E eu acho que passa por um entendimento maior sobre o que nós fomos chamados para fazer. Porque muitas vezes a gente pensa que, Jesus morreu por mim e é isso, e eu sou salvo, e meu dever, sei lá, mandar um vídeo de bom dia com um versículo lá no grupo da minha família. Mas na verdade, nós fomos chamados para manifestar o reino de Deus na terra. Entendendo que quando eu aceito Jesus e quando eu começo a caminhar com Jesus, eu não simplesmente aceitei um favor, um presente de graça, que é a salvação. Mas a salvação é só uma parte do que Jesus fez. O fim da cruz, muitas vezes a gente fala, não, Jesus morreu na cruz para me salvar. Isso é verdade, mas isso é parcialmente verdade. Tem mais. Porque ele também, na cruz, ele, primeiro, nos salvou do pecado, tirou o pecado do mundo. Ele nos reconectou com o Pai. Então, agora, a Bíblia vai falar que quando Jesus morre na cruz, o chão começa a tremer, o templo se racha e o véu do templo ele é rasgado de cima para baixo. E que era o véu do templo? Ele simbolizava a divisão entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo só podia ser acessado pelos sacerdotes e algumas pessoas em específico, e o lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para pedir perdão pelos pecados do povo. Então, era o lugar de mais relacionamento com Deus. Quando esse véu é rasgado, o significado agora nós temos livre acesso ao Pai. Então, com a morte de Jesus, ele restabelece um relacionamento que foi perdido lá no Éden.
E a outra coisa que ele restabelece é o reino de Deus manifesto na terra. Sim? Agora já não ia ser mais só por ele, por Jesus, ou só pelos profetas, mas agora todos nós que aceitamos o sacrifício de Jesus e a morte de Jesus na cruz, que é dada por graça, que não é comprada por ações, sim, me tornam agora um cidadão do reino. Sim? E essa cidadania vai implicar que eu carrego algo comigo. Sim? Carrego uma cultura e carrego uma não é uma arma, mas uma estela de mudança. Eu posso mudar ambientes. Sim? Por quê? Porque o reino vai comigo para onde eu vou. Sim. Eu sou parte do reino de Deus. Então, eu começo a entender que não se trata de 4 paredes de uma igreja que vão manifestar o reino de Deus, mas se trata sobre eu, que sou um cidadão do reino, que posso manifestar em onde queira que eu esteja o reino. Exato. Então, eu não preciso que o pastor ore por uma cura lá no púlpito domingo, senão que eu também tenho esse mesmo acesso, esse mesmo relacionamento com Deus. Eu posso aceder da mesma forma à presença de Deus, aceder da mesma forma ao sobrenatural de Deus. Então, eu vou ver um doente, eu vou falar, no nome de Jesus, você seja curado, e ele tem que ser curado, porque eu carrego o reino. Compreendo. A gente como é essa palavra? Doutrinariamente? Doutrinariamente. Pode ser. Sou uruguaio, então. Se não for, eu acabei de inventar uma palavra, mas em questões de doutrinas a gente acaba encontrando as diferenças, que Sim. não é o que nos interessa aqui. Sim. Mas eu concordo completamente assim na questão de que a gente, enquanto igreja, precisa mover as pessoas para que elas compreendam o propósito dela, de existência de cada uma delas, né? Mas é um desafio muito grande, sabe, nos dias de hoje, porque parece que cada vez mais está todo mundo tão focado em si, no humano, que esquece do que vem depois, né? Do que porque nós existimos realmente, né? E fica mais difícil dessa forma as pessoas começarem a visualizar para que elas existem, para que a vida acontece. E existe uma grande mentira dentro de nós, de que é achar que nós sabemos mais do que Deus, o que é bom para nós. É verdade. Sim? Então, por exemplo, eu peguei... quando eu pego o avião, era a primeira vez que eu subia no avião, quando eu saí para o Chile. Sim? E subi naquele avião e eu estava me tremendo todinho, né? Falando, ô Jesus, que não caia esse avião, no nome de Jesus. Por favor, te peço, você tem promessa para mim, eu ainda não casei. Espírito Santo, guarda esse avião, né? E o avião começou a andar, né? E ele se tremia. Eu falei, oh, meu Deus, eu vou morrer aqui, pai. Por que tu fizeste isso comigo, né? Em meio a tudo isso, né? O Espírito Santo falou comigo. E ele falou, Lucas, você nunca mais vai morar no Uruguai. Eu falei, beleza. Sim. Eu conheço Verena lá, minha esposa. Sim. Eu vou de cruzada, de cruzada missionária na missão que nós fizemos. Você faz 3 meses a parte teórica, depois passa 3 meses fazendo a parte prática. Quando eu vou para a parte prática, eu sou enviado para a Argentina. Sim. Estou no meio de uma igreja lá em Salta, na Argentina, no norte da Argentina. E eu estou orando e de repente o Espírito Santo, isso quase 5 meses depois do que ele tinha falado naquele avião. Sim. E eu estou lá numa igreja e fala, Lucas, você se lembra do que a gente conversou naquele avião? Eu falei, me lembro, Jesus. Claro que me lembro. E ele me falou, você entendeu? Eu falei, entendi. Nunca mais vou pisar, vou viver para ti e tal. E aí o Espírito Santo, eu acho que teve a conversa mais difícil de ouvir
que eu tive até então. Uhum. Se ele me fala, não, Lucas, você não está entendendo. Você nunca mais, talvez, vai ver um aniversário da sua mãe. Uhum. Talvez você não vai ver a morte dos seus avós. Uma das minhas avós morreu e eu estava aqui. Uhum. Talvez nunca mais veja um jogo de bola do seu irmão. Agora ele está aqui também, né? Uhum. Enfim, Deus faz essas coisas, mas talvez seus pais não vejam o nascimento dos seus filhos. Talvez não passe os aniversários dos seus filhos aqui. Uhum. E naquele momento parece que a ficha caiu. Uhum. E eu comecei a chorar. E eu peguei o telefone e liguei para minha mãe. Sim. Eu liguei para mamãe, liguei e falei, mãe, meu Deus, me falou isso. Minha mãe é desesperada, ligo chorando do meio da Argentina, né? Sim. E minha mãe parou e falou, filho, eu criei vocês para isso, para seguir Jesus. E se lembre que os planos que ele tem são maiores do que os céus. Olha a sabedoria da mãe, tá vendo? Minha mãe é mulher de oração. E é complicado, porque minha mãe ela era muito protetora. Então, para ela falar isso, foi cheia do Espírito Santo naquela hora, tô seguro. Se eu tenho essa conversa 15 vezes com ela, não sei se ela volta a me dar a mesma resposta, mas ela foi muito sábia naquela hora e eu falei assim, amém. Uhum. Amém. Eu entendo que o que eu faço não é mais para mim, para minha vida, mas eu entendo que a partir de agora a minha vida ela tem um propósito maior que eu mesmo. É eterno, é algo que não vai atingir só eu. Sim? Quando a gente vai ver na Bíblia, Deus sempre que ele faz algo, ele faz coisas geracionais. Uhum. E a gente vai ver, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. 3 gerações que são marcadas pelos sonhos de Abraão, que ouviu a voz de Deus sair da tua terra e da tua parentela. Sim? Então, são gerações que são tocadas por um sim. Então, quando eu entendi isso, e acho que essa é a grande chave, nós fazermos entender às pessoas de que quando eu falo sim para Jesus, eu não estou só dando um sim meu, mas eu estou dando um sim que vai atingir bênçãos para minha família, para as minhas gerações, para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Então, que eu compreendo um pouco mais os planos de Deus. Exatamente. Eu vivencio muito isso. Assim, eu tenho essa mesma visão tua, assim, e em situações diferentes, né? É isso que é muito curioso. Quando, como eu te contei, né, o CristoCast, como veio a mim, foi um presente realmente, insônia. Foi difícil dar o sim. Sim. Apesar de eu ter pedido, né? Que fui eu que estava pedindo para Deus, me mostra. E quando ele mostrou, mesmo assim foi difícil dizer sim. Para tu teres uma ideia, eu tentei colocar outras pessoas para apresentar o programa. Tamanha a minha insegurança, o meu temor de não servir direito a Deus, sabe? E a gente está caminhando para fazer 1 ano. Durante esse 1 ano, eu te narro, assim, inúmeras bênçãos, não só para mim, mas para minha família. Muitos desafios também, muitos desafios. Mas bênçãos. E aí a gente fala assim, as pessoas às vezes pensam, porque é a prosperidade. Quem é cristão, é a prosperidade, vamos atrás do evangelho da prosperidade. Não, minha gente, não é isso. Pode até vir, né? Sei. Pode até vir. Mas o que eu chamo de bênção realmente, daquelas coisas que não tem preço.
Exatamente. Não tem preço. Uhum. Essas são as mais importantes. Sem dúvida. Essas são as mais valiosas e são essas que o Espírito Santo vem e quando ele se faz presente junto com a gente, são essas que a gente começa a visualizar no dia a dia, né? Sim. Assim, e eu te digo assim, até em família de pessoas que estavam distantes se reaproximarem de Deus e Sim. esse tipo de coisa e mudando a nossa cabeça, o nosso coração, né? E como a gente começa a agir com o outro, com pessoas que nós conhecemos, com quem a gente não conhece. Esse tipo de atitude, né, que o Espírito Santo vai passando de um para o outro, assim. Uhum. Eu acho que isso é o mais bonito do agir de Deus, assim. É por isso que eu insisto muito, e como eu estava te falando antes também, aqui no Cristocast, como ele tem uma proposta diferente, eu ouço, às vezes, questionamentos de um lado e de outro, né? Sim. E eu persisto aqui nesse propósito, nesse formato, porque eu sou obediente, aprendi a ser, tá? Porque não era, não. Mas obedecendo a Deus e acreditando que sim, que a gente precisa focar no que nos une acima de tudo, porque é o Espírito Santo que vem e age em cada um de nós. Uhum. Nossa conversa aqui e tantas outras que eu tive no programa, sabe, Lucas, que somos de costumes de igrejas, de lugares diferentes, de cabeças diferentes, mas quando a gente senta para bater um papo e falar de Deus, quando a gente começa a falar do amor dele, do quanto ele nos ama, Sim. é aí que aparece a essência, sabe? Sim. E isso é o que eu penso em passar para minha filha, passar para as outras pessoas. Amém. E que bom que nesse caminho de um ano a gente está encontrando pessoas que pensem parecido, sabe? Amém. Porque a gente precisa tocar o coração das pessoas. E se tu fores pensar, a gente começou esse enredo falando muito do jovem, porque tu eras jovem quando estava descobrindo isso tudo. Mas imagina o tanto de adultos, de pessoas já de mais idade que ainda não descobriram esse propósito. Sim. A gente, quando dá aula, nós encontramos muitos adultos que tomaram muitas vezes decisões só ou por dinheiro, ou por outra coisa, ou por, sei lá, enfim, comodismo, e acabam meio perdidos ou se perdendo no meio do caminho. Mas eu tenho visto a restauração de muitos, porque quando Deus ele tem um plano, quando Deus ele te chama, ele vai te seguir chamando pelo resto da tua vida. Então, Deus ele não desiste da gente. Muitas vezes a gente desiste de Deus, mas Deus não desiste da gente. O que tu consideras assim mais importante? Por que vale tanto a pena crer em Deus? Pergunta profunda. Porque vale a pena crer em Deus. Bom, primeiro, eu nunca vi mudanças de vida que eu vejo quando alguém se encontra com a face de Deus. Sim. Eu já vi casamentos restaurados que pareciam destruídos. Acho que minha sogra esteve aqui, né? Sim, Pastora Márcia. Não sei se ela contou um pouco do testemunho dela, mas se eles conseguem, acho que qualquer consiga. Eu acho também que viver para Deus e viver com Deus é uma aventura muito grande. É verdade. E essa parte da aventura é uma parte muito bacana, é a que me convenceu, digamos assim. Mas se eu poderia ser bem prático, sim, para aqueles racionais, sim, sempre tem. Quando eu vou olhar, na maioria das culturas, a salvação é dada por obras. Então eu tenho que ser bonzinho para ir para o céu. Sim.
o céu, enfim, para Valhalla, sei lá, não seja a religião, mas qualquer outra religião precisa ser bonzinho, sim? Ou seja, se os dias de amanhã todos morrêssemos, ele, pela sua religião, vai para o céu, e eu também fui bonzinho, também vou para o céu dele, sim? Agora, o seu cristão, você precisa acreditar em Deus, sim? E mudar de vida. Sim? Então, no meu céu, eu vou para o céu, mas ele não vai para o céu porque ele foi bonzinho. Então, é ganhar para mim. Independentemente de qual seja a verdade, você vai para o céu. Mas eu acho que a maior coisa de todas, tirando as brincadeiras agora, acredito que se encontrar com Deus é uma experiência sobrenatural, e quando você se encontra com o seu Criador, você encontra o seu propósito. Você começa a responder às suas perguntas. Sim? Você conhece a plenitude de vida. Você encontra um propósito. Sim? Eu não sei, estadisticamente, a população que mais suicídios tem, dependendo do dinheiro que elas possuem, sim, é a classe A. Ou seja, o maior índice, porcentagem de suicídios dividido por, economicamente falando, por pessoas que têm dinheiro ou que não têm dinheiro, pobre, classe média alta, né? A maior número de suicídios se encontra na classe alta. Sim? Ricos se suicidam mais que pobres. Sim. Pessoas carentes. Por quê? Porque eles chegam no final da vida, conquistam tudo e de repente olham para trás e não tem nada. Não faz sentido. Sim? Eles gastaram sua vida, conquistaram o mundo, mas seguem vazios. Eu falo muito assim também que tem pessoas que são pobres que só têm dinheiro. Né? Exatamente. É exatamente isso, assim. A gente vai ver, por exemplo, Robbie Williams. Cara, um cara que eu gostava pra caramba dos filmes dele. Um cara que parecia que estava sempre feliz, mas se suicidou. Por quê? Porque são pessoas que estão vazias por dentro. Tem um vazio aqui dentro que todos nós temos. E que nada preenche. E que nada preenche. Sim? E que às vezes tem paliativos. Você gasta na festa, na sua esposa, mas quando você chega na sua casa, entra sozinho no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e deita a sua cabeça no travesseiro e começa a olhar para cima, você começa a falar: o que eu estou fazendo na minha vida? Quando você se olha no espelho, você fala: cara, eu não gosto de que eu estou vendo. A face mais difícil de ver, cientificamente comprovado, é a nossa. É desconfortável para nós nos olharmos no espelho. Porque nós não gostamos do que vemos. Mas quando Jesus está aí, quando Jesus está agindo aqui, sim, ele transforma quem a gente é, ele preenche nossos vazios. Ele nos dá destino, nos dá sentido. Nos fala de onde viemos, para onde vamos, quem nós somos. Sim? Hoje em dia, a maior crise existencial é quem eu sou. Eu sou X identidade de gênero. Agora estão com o negócio de, não, eu sou cachorro, eu sou gato, eu me sinto gato, então eu devo ser um gato. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem elas são. Não sabem mesmo. Então, Deus é o único que pode responder essas perguntas. E quando eu falo Deus, não é uma igreja, não é uma religião, não é uma comunidade de fé, é Deus. Sim. Quando você pega esse negócio aqui, começa a estudar, quando você dobra seu joelho e começa a buscar um relacionamento real com Deus, Deus ele quer se relacionar com o homem. Deus ele nos criou para relacionamento. Eu não acredito que Deus nos criou para adorar.
ele. Senão ele seria um Deus com problemas de identidade, com crises de identidade. Eu acredito também no relacionamento. Então, até porque quando nós começamos a cultivar esse relacionamento com ele se faz tão presente. Sim. Não é? Sim. E quando eu encontro com esse Deus, então minha vida faz sentido. E eu sou cheio. Talvez me falte um monte de coisa, mas eu tô cheio. É exatamente esse sentimento. Sim? É ser pleno. É a plenitude de vida. Sim? Não é o ter tudo. Sim? É a provisão de Deus. Não é dinheiro, como tu falavas, mas aqui dentro. Eu sou pleno, eu sou cheio. Eu posso viver aqui, eu e Deus, e eu vou estar cheio de Deus, e eu vou estar feliz, e eu vou estar feliz na dificuldade, eu vou estar feliz no dia mau, eu vou estar feliz no dia bom, eu vou estar feliz quando tem X na minha conta, e eu vou estar feliz quando não tem nada na minha conta. Por quê? Porque Ele me faz feliz. É Ele que dá sentido na minha vida. Sim? E aí, Lucas, assim, essa busca pela identidade, né, que essa geração mais nova tem muita dificuldade de encontrar e busca em tantas outras coisas. Assim, é algo que realmente me preocupa. Nós que temos filhas, né, jovenzinhas, o que elas vão encontrar pela frente, assim. Me preocupa muito isso. Isso é algo que é uma preocupação diária minha, sabe? E é algo pelo qual me é motivo para eu querer me aprofundar cada vez mais. Então eu penso, quem vai ensinar minha filha o caminho de Deus? Não vai ser, apesar de amar a minha igreja, não vai ser a minha igreja. Vou ser eu, dentro da minha casa com ela, de joelho no chão, rezando todos os dias antes de dormir, ensinando para ela, no meu caso, o Santo Terço, ensinando para ela a conversar com Deus, né? Ensinando para ela a importância de você ler a palavra, sabe? Não vai ser uma igreja, ela até vai encontrar informações, mas se eu, mãe dela, não fizer a minha parte, quem vai fazer? Isso. Né? E daí, da mesma forma, eu penso muito assim, eu também tenho um sobrinho, que eu digo que é meu filho, tem 16 anos, meu afilhado, meu filho, tem 16 anos, já um jovem, e que também está nessa busca, sabe? E ele me mostra muito, assim, os amiguinhos, assim, a gente consegue ver o quanto o jovem precisa de orientação. Sim. E aí fica difícil da gente só dizer assim, olha, você aí, jovenzinho, vai lá na igreja. Não, mas a família também precisa. Sim. Né? O pai, a mãe, se não tem o pai e a mãe, alguém assim, Sim. que seja essa base, né? Sim. Como tu achas, para a gente começar a conduzir, infelizmente, para o final, mas assim, porque tu tivestes essa busca, tu tivestes uma conversa genuína com Deus, como tu achas que essas pessoas, jovens ou não, mas que ainda não encontraram o caminho, ainda não encontraram o seu propósito, ainda não vislumbraram a sua identidade, qual é o primeiro passo? Ter uma conversa sincera com Deus. A gente vem muito viciado de muita palavra difícil na hora de orar. Muita oração pré-pronta, mas as maiores experiências que eu tive no meu quarto com Deus foi quando eu fui sincero com Deus. Quando eu cheguei, eu falei, Deus, brother, seguinte, sei se tu tá aí, se tu tá me ouvindo, se tu tá me escutando, tá? Mas eu quero te conhecer. Se tu é real. E eu falo, tem pastores que vão ficar doidos, mas eu falo que você precisa, às vezes, ir pra guerra com Deus. Sim?
Como Sim. como Jacob Como foi. Jacó. Uhum. Então, você precisa ir e falar, Deus, tô aqui, pô. Quero te ouvir, quero te ver. Eu não vou sair daqui até eu não te encontrar. Exato. Sim? Eu não quero. No meu caso, foi já cansei. Pô, já tentei tudo. Já tentei faculdade, já tentei tudo. E não dá certo. Eu continuo me sentindo vazio. Eu tô sentado aqui, eu tô na igreja, eu tô jogando bola, eu tô trabalhando, tô ganhando um dinheirinho bom, eu tenho sei lá, as interessadas que ficam atrás de mim, mas eu não me sinto completo. Que é o que eu tenho que fazer? Onde você está? Beleza, eu vou te dar chance. Dar a chance para Deus. Eu sair desse pedestal de eu sei tudo e falar, Deus, eu quero te dar uma oportunidade. Sim. E quando eu encontro com essa oportunidade, eu me maravilho de quem Deus é. Porque eu encontro um Deus real. Pô, e antes eu pensava que eu não podia falar, mas agora eu tô ouvindo coisas que eu não vi antes. E eu sei que não vem da minha cabeça, porque eu nunca teria pensado nisso. Sim? E agora Deus começou a me colocar em lugares onde eu nunca acreditei que eu poderia estar. E agora eu tô me vendo e eu já não sou o mesmo que eu era um mês atrás, quando fiz aquela oração. Por quê? Porque Deus é real. E aí a gente, quando começa a viver isso, pensa, né? Como eu queria ter te conhecido antes. Sim. Né? Pô. Santo Agostinho, né? Que falou, tarde te amei. Sim. Né? E é bem essa sensação que eu tenho, pelo menos, assim. Como eu gostaria de ter te encontrado me encontrado antes. Mas nunca é tarde. Não, nunca é tarde. Deus sempre está aí, na porta, chamando. Isso. Só abrir. Só abrir e dizer, eis-me aqui. Isso. Né? Pra gente encerrar, eu vou fazer a nossa provocação. Passou rápido, te falei. Fazer a nossa provocação básica, que é, Deus existe e eu posso provar. Legal. É fácil? Não. Não. Para resumir, sim, tá, vamos lá. Deus existe, eu posso provar porque quando eu encontro, quando eu vejo, eu gosto muito de ciência. Eu estudei bastante. E é verdade, a ciência não pode comprovar Deus, mas também a ciência não pode comprovar que não existe um Deus. Sim? E quando eu começo a olhar o velo, se me faz difícil acreditar que foi uma coincidência. Se me faz difícil acreditar que o sorriso da minha mãe, o amor nos olhos da pessoa com quem eu estou veio de um descuido do universo e de 2 prótons que se estouraram. Sim. Eu consigo provar Deus quando eu vejo o atardecer e eu vejo que ele se preocupou para me pintar um quadro todos os dias. A natureza grita por Deus. É só você parar. É muito louco porque a maioria dos pintores e das pessoas em geral, quando param para ver a natureza, quando param para ver um pôr do sol, parece que alguma coisa diferente está acontecendo. E eu acho que isso é mais que só um acaso de um universo. Sei? Eu acho que Deus existe porque ele me tocou. E ele me encontrou. Porque cada vez que eu vou orar, eu sei que ele está lá me esperando. Eu sei que Deus existe porque
no fundo, no fundo, no fundo, todos nós, quando estamos no aperto, sabemos que tem alguém por lá atrás a quem nós podemos pedir socorro. Então, posso provar Deus? Posso provar que Deus existe? Não. Não tem número que prove, não tem somas, restas, experimentos em tubos de ensaio que me permitam provar a existência de Deus. Mas Jesus vai falar uma frase, fala: me provem. Não se trata sobre eu provar Deus, se trata sobre provar a existência de Deus, se trata sobre eu provar quem é Deus. Sobre eu dar uma chance. Ele faz um convite: vinde a mim. Vinde. Venham e vejam que eu sou bom. Sim. Venham e vejam que Deus é bom. Se quando você vai olhar e olha para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos, e você faz uma análise racional, cara, não pode ser só uma batida esquecida do universo, do cosmos. Sim? Você fala, tem que ter algo mais. Só vai e prove que Deus é bom. Fica o convite, né? Para todo mundo. Lucas, me dê sua mão aqui, que aqui a gente agradece assim. Muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu testemunho, por compartilhar com a gente a tua história, a tua experiência. Tão jovem e que experiência legal que você compartilhou com a gente. Muito obrigada. Viu? Obrigado a vocês mesmo. Pelo convite, por estar, por separar seu tempo para me ouvir também. Sei que falo errado de vez em quando, mas me desculpem com umas palavras. Mas obrigado pelo convite, de verdade, foi um prazer. Fico muito feliz. Leve meu abraço para a família toda. Obrigado. Espero receber cada um uma vez. Vou ficar muito feliz. Vou falar para a Verena vir, minha esposa. Ela vai gostar de conversar contigo. E aí fica, nossa, minha gratidão gigante, tá bom? Obrigadão. E você que ficou até agora com a gente, ouvindo essa conversa maravilhosa, eu tenho certeza, Deus falou aí no teu coração, falou, no teu ouvidinho, o Espírito Santo se fez presente aí do teu lado, com essas palavras, com essa experiência. Eu tenho certeza que com isso ficou ali uma sementinha para que você se permita viver mais junto a Ele, se permite experimentar, se permite conversar verdadeiramente, abrir o teu coração, só você e Ele, no teu quarto, no teu secreto. Diz para Ele sobre a tua verdade. Deus é um Deus de verdade. Então, Ele sendo a verdade, é só isso que Ele espera de você. E dessa forma, sim, Ele vai se fazer presente em todos os dias da sua vida. Então, acho que é esse o recado que a gente quer deixar para você permitir. Diz para Ele, eis-me aqui, Senhor, se faça presente na minha vida, no meu coração, nos meus pensamentos, nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Eu quero, vem. E insiste que Ele vai, eu tenho certeza, porque Ele ama você, ama todos os filhos. E para a gente encerrar, eu vou de novo pedir para você pegar esse link, mandar para as pessoas que você quer que ouça a mensagem que nós falamos aqui, comenta qual foi a parte que você mais gostou, né? Qual foi a mensagem que ficou mais quente no teu coração. A gente fica muito feliz quando você dá esse feedback para a gente. Se inscreve no canal se não se inscreveu no início, manda para mais pessoas se inscreverem também, curte, você sabe. A gente tem que pedir, faz tudo isso, que Deus se alegra também. E você sabe também que, como sempre, com muito amor, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.